Provérbios 6, do 16 ao 19, os versículos dizem: estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que respira mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Note bem que Salomão enumera aqui 6 pecados que Deus aborrece, e o 7º ele abomina. Esses pecados muitas vezes são achados até desrespeitáveis por aqueles que já têm o costume de praticar e que tudo acham normal. Para algumas pessoas, esses pecados é a coisa mais normal que tem, afinal de contas, todo mundo diz uma mentirinha. Afinal de contas, todo mundo faz isso. E se alguém vai e diz, não faz isso desse jeito, outro alguém diz, ah, fulano quer ser santo demais. Ah, ninguém é santo. E essas coisas todas e essas frases de efeito para desculpas não são desculpas diante de Deus. A língua mentirosa não é desculpa diante de Deus. Não, foi uma mentirinha branca. Diante de Deus não existe isso, não. O coração que maquina pensamentos pecaminosos. A pessoa planeja pecar. A pessoa planeja o que vai fazer. Planeja o mal para fazer contra o outro. Seja com atitudes, sejam com contendas, seja retendo alguma coisa. Ah, não fez isso assim para mim, eu também não vou fazer. E maquina, a pessoa vai me dizer isso, eu vou dar uma resposta desse jeito. Ele vai maquinando. A Bíblia diz que o coração que maquina o pecado, Deus aborrece. Pés que se apressam para correr para o mal. Testemunha falsa que respira mentiras. Pois a Bíblia diz que não devemos ter nos nossos lábios aquilo que não é verdade. E a Bíblia diz que Deus aborrece aquele que diz que o certo é errado e que o errado é o certo. Deus condena. E o 7º é ainda pior. Aquele que semeia contenda entre irmãos é ainda pior. Que nós fujamos daqueles que semeiam contendas. Que nós fujamos quando uma pessoa vier até você falar de outra pessoa. Diga que não quer falar daquilo. Você está falando mal de alguém? Não aceite. Não seja cúmplice. Paulo diz que o irmão que fala mal do outro irmão é assassino, porque ele está matando o irmão no coração do outro irmão, é assassino. Não devemos compactuar com aquilo que Deus aborrece, com aquilo que Deus abomina. Não devemos compactuar, pois a Bíblia diz que há algumas coisas que não é lícito nem falar. A Bíblia diz que há algumas coisas que as pessoas fazem e que outras não fazem, mas compactuam, e isso também é pecado. Abomina, Deus abomina. As mãos que derramam sangue, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, arquitetar planos contra a conduta pura, contra a conduta honesta, contra aquilo que Deus se agrada, e a pessoa arquiteta para destruição. É pecado premeditado. Um rapaz que namora com a moça, os dois na igreja, e ele tá doidinho para dormir com a mulher, e ele já planeja tudo, arquiteta tudo. Já deixa tudo encaminhado. Deus está dizendo que aborrece aquele que maquina, planeja o pecado. Uma coisa é a gente cair, deslizar, escorrega, às vezes diz o que não é para dizer, e, meu Deus, me perdoa. Outra coisa é o pecado premeditado. Outra coisa é o pecado arquitetado. Deus aborrece tudo enquanto é pecado. Mas aqui nós temos uma lista para deixar claro que se há diferença. Há diferença. Sim, pois a Bíblia diz que tem pecado para a morte. E também Jesus disse,
para Pilatos: quem me entregou a ti tem maior pecado do que tu. Ou seja, ele fala de um pecado maior. Costumeiramente nós vemos pessoas dizer que não tem pecado e não tem pecadinho. Jesus disse: tem pecado maior do que tu. Ele disse para Pilatos: aquele que me entregou. Portanto, nós devemos todos os dias buscar a face de Deus e pedir de Deus entendimento, para que nós possamos viver a sua palavra e não sermos achados em falha, não sermos achados em pecado e Deus venha e nos condene. Se estamos falhando, devemos nos arrepender e buscar a face de Deus, para que Deus Todo-Poderoso limpe o meu pecado, limpe o seu pecado, limpe as nossas falhas. Quantos homens aí que pregam o evangelho estão em escândalos na internet, de adultério, de prostituição, de propina, quantos e quantos? Porque se esquecem do temor do Senhor, porque se acostumam com a glória de Deus. Enquanto há outros que vão semeando contenda por causa daqueles que pecaram, se aproveitam do pecado dos outros para semear contenda, disse-me-disse, fofoca, escândalo, escárnio. Deus não se agrada. Deus não se agrada. Deus não se agrada. O Senhor é Deus e é puro, o Senhor é santo e Ele diz: seja santo, porque eu sou santo. Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Não ouça, não seja complacente, não seja cúmplice. Não. Deixa Deus usar os teus lábios para pregar o evangelho, para edificar, para contar o testemunho, para falar do amor de Deus. Todo mundo tem boca, todo mundo sabe falar. Se não é no púlpito, é na fila do banco, é na fila do hospital, é uma amiga que vai se lamentar. Deixa Deus usar os teus lábios para abençoar. Deixa Deus usar os teus lábios para fortificar, para ajudar o que está caído, para estender a mão ao necessitado. Deixa Deus usar teus lábios, não com contenda, com fofoca, com mentira. Não tem mentira branca não, mentira é mentira. E a Bíblia diz em Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Todo aquele que comete a mentira e que ama a mentira não herdará o reino dos céus. Oremos. Querido Deus e Pai, Santo Deus de Israel, Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor abomina estes pecados. A Tua palavra nos diz que 6 o Senhor aborrece. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que planeja pensamentos pecaminosos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras. E o 7º, Senhor, abomina, que é o que semeia contenda entre irmãos. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, tenha compaixão de nós. Remontou que lemanaia, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca nos nossos lábios e usa os nossos lábios para o bem. Usa os nossos lábios para levantar o caído, para dar uma palavra de consolo, de conforto, de ajuda. Sim, meu Deus, de perseverança, Pai. Usa os lábios dos teus filhos, das tuas filhas, para pregar as boas novas, o evangelho da paz. Usa, meu Deus, os lábios, toca, coloca as palavras certas, na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa, Senhor. Abre as portas, Deus, para que a tua palavra seja pregada. Usa, meu irmão, usa minha irmã, usa mesmo, mas usa, Senhor, conforme a sua personalidade, conforme aqueles que estão ao seu redor, ao seu derredor, no seu entorno. Vai usando, Senhor, a boca da minha irmã, vai usando, meu Deus, a boca do meu irmão, Deus, para abençoar, para glorificar o teu nome, para levar o perdão, para levar reconciliação, para levar, meu Deus, aquilo que é contrário. Deus, em nome de Jesus,
irmãos, aquilo que é contrário à obra das trevas e aquilo que é do teu agrado, da tua vontade, do teu caráter, vai queimando e dissipando todo o mal. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor vive, porque o Senhor reina, porque o Senhor fala pela boca de homens, porque o Senhor fala pela boca de mulheres, de jovens, de criança, de adolescente. Tu és Deus.